Olá a todos, este é um Geração 70 especial. Estamos a gravar a partir do Tribeca Festival, que está a acontecer aqui em Lisboa. E a nossa convidada de hoje, Anabela Moreira, nasceu em 1976, em Lisboa. É atriz e realizadora, começou no cinema em 2002 com o filme O Amor é Kitsch. E de lá para cá tem somado sucessos que lhe valeram prémios internacionais e 2 Globos de Ouro, o último com o filme Mal Viver, Viver Mal. A entrega e a dedicação às personagens faz com que seja uma das atrizes mais requisitadas do cinema português. 3 exemplos dessa entrega: chegou a engordar 25 quilos para um filme, esteve também numa casa de alterno durante alguns dias e para um outro filme inspirou-se na sua adolescência para fazer o papel de uma mãe muito rígida em Generala. Estas personagens, confessa, ajudam-na a refletir sobre os medos, os problemas e resolver as coisas da vida. Não é fácil ser-se ator, disse um dia, e a Anabela muitas vezes pergunta-se por que raio se meteu nisto. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Anabela, obrigado por estares connosco. Obrigada eu por essa introdução toda. Perguntava-te então por que raio te meteste nisto? Não sei, mas tem aqui na plateia uma pessoa que subiu ao palco comigo quando eu era muito pequenina, a Sandrine Marvão, que eu não sabia que ela ia estar cá. Ela andava comigo no Colégio São José, está aqui à vossa frente. Sim. E a minha primeira experiência de teatro, tínhamos que idade, não sei, 7, 8 anos, foi uma cena muito bonita que eu nunca mais me esqueci, que entrávamos as duas e ela ou eu, uma de nós dizia, eu sou a prima, e a outra dizia, eu sou a Vera, e em conjunto dizíamos, nós somos a primavera. Está aqui, foi ela que me causou este bichinho. E foi assim que começou. Sim. E tens tido uma boa vida como atriz? Eu não me posso queixar, porque algumas colegas minhas às vezes falam que as mulheres com a idade, como se isso pudesse ser um entrave de alguma maneira. Para mim tem sido o oposto. O que é isso, as mulheres com a idade? Como se começassem a existir menos papéis, ou fôssemos menos requisitadas, ou eu não. Eu era menos requisitada quando era mais jovem e os papéis que agora tenho a oportunidade de trabalhar são coisas muito mais interessantes. Portanto, já comecei a fazer os papéis das mães, as mulheres... Bem, eu acho que sempre fiz mulheres problemáticas, mulheres... Algumas até bastante doentes, com características muito específicas, mas tenho tido a sorte de ser abençoada com as personagens que me dão. E tu falavas aí, por acaso não foi um filme, na geral é uma série. Uma série? Para a Opto, da SIC. E é muito interessante como as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da minha vida... mesmo episódios mais violentos, mais tristes, mais sombrios, todos eles eu tenho tido a oportunidade de trabalhar essas coisas através dos meus personagens. Não é que eu acredito no psicodrama ou que devemos... acho que pode haver atores com vidas extraordinárias e que consigam fazer esses personagens tão bem ou melhor, não estou a dizer isso, mas é muito interessante como os personagens me têm ajudado a viver. Claro que, no limite, coisas que eu fiz tão malucas como estar numa casa de alterno ou de estar a tocar porcos, não sei se sabem o que, a tocar vacas, desculpem, também queria um porco. Também já estive na lota, também já estive num cabeleireiro, ou seja, eu tenho tido a sorte de experienciar várias possibilidades do que poderia ter sido a minha vida. Mas quando dizias que a tua personagem como atriz foi muito moldada por momentos da tua vida,
Esses momentos foram o quê? Momentos mais duros da tua passagem no tempo? Não tem que ser necessariamente duros, mas eu gosto muito de observar e observo-me a mim também. Eu acho que é um defeito dos atores. Imagina que eu estou a viver um grande desgosto de amor. Eu não vivo só o desgosto de amor, eu estou a viver o desgosto de amor, estou a observar o estado em que eu estou e estou a observar a circunstância. É um defeito do ator, ou seja, eu não estou só a viver as coisas e estou a reparar em mim, estou a reparar no que é que eu estou a sentir. Estou sempre em análise, é estranho. Estás sempre em personagem? Não é isso. É como se eu tivesse a capacidade de me observar de fora. Sais de ti própria para te olhar. Sim, eu acho que isso é um defeito dos atores. Nós não estamos só a viver as coisas, estamos a observá-las de um terceiro ponto de vista, que não é o nosso, ou de um segundo ponto de vista, e essas coisas que tu observas vais conseguindo utilizar. Mas são coisas muito simples, como ainda há pouco tempo mandaram uma cena que eu fiz em que eu estou a gritar e faço um pormenor com a mão, em que bate violentamente com a mão. Aquilo, a minha mãe, quando estava a discutir, fazia aquele movimento com a mão. E vais buscar estas coisas porque as observaste, não estavas só a vivê-las. Tu não fazes isso, tu observas a tua vida dessa maneira quando estás a ver um desgosto de amor. Acho que não. Essa tua infância, a tua vida, portanto, tu estudaste num colégio católico, Colégio de São José em Lisboa. Os teus pais que quiseram que tu fosses atriz, aceitaram bem? Então, descobri há pouco tempo, não aceitaram nada bem, mas descobri há pouco tempo... Porquê é que não aceitaram bem? Porque estamos a falar dos anos 70, não é? Eu nasci em 76, nós não tínhamos grande indústria e acho que o meu pai se preocupava essencialmente que eu pudesse não ter um futuro muito estável. E era uma ideia, quer dizer, ser atriz, o que é que era isso? Não era nada. Apesar do meu pai tinha um cinema, foi aí que eu me apaixonei por isto. O que é que fazia o teu pai? O meu pai era empresário e teve vários negócios. Sim. E um deles foi o Cinema Turim, que ele depois, antes de falecer, ainda conseguiu entregar à junta de freguesia, portanto, o espaço está alugado, e eles transformaram o espaço num cineteatro. É um cineteatro, portanto mantém-se como cinema, eu abri como teatro, mas depois a junta pegou naquilo, porque tem verbas e tem dinheiro, ainda agora me cruzei com o Carlos Moedas e vou ser sempre agradecida por eles terem pegado naquele projeto, mas o meu pai fez muita coisa. O meu pai não achava graça e na altura conseguiu-me comprar, foi literalmente isso, porque quando eu disse que queria ir para o conservatório, ele tentou várias técnicas, uma delas era quem não fosse, era eu e a minha irmã gêmea, não é? Quem não aceitasse ir para um curso normal, ele dava a carta, dava, na altura era o equivalente ao que são hoje 300 euros, dava mais não sei o quê, e eu mantive-me firme, não, mas eu quero ir para o conservatório. Depois foi quando o meu pai disse, pronto, e quem não quiser para um curso normal tem ali a porta e pode ir à sua vida. E foste tirar o curso de Psicologia. E eu fui para o ISPA. Sim, fui para o ISPA, porque achei que era o mais próximo era o mais próximo que eu tinha para entender personagens, para entender quem é que eu era. Ou seja, não fui para o conservatório, mas acabei por ir para uma área que me permitia também trabalhar isto. Como é que era a tua vida em Lisboa nessa altura? A vida da família era uma vida tranquila em termos financeiros? Era uma vida tranquila em termos financeiros. O meu pai sempre foi um homem muito abundante e que conseguiu prosperar muito, apesar de vir de uma infância muito, muito difícil, com fome e com... acho que quase todas as pessoas da minha geração passaram por uma fase em que os pais vinham de situações muito complicadas, de alguma... Não digo que todos tenham passado fome, os nossos pais e avós, mas passaram por muitas dificuldades. No teu caso isso aconteceu com os teus avós? Sim, o meu pai, eu lembro-me dele me estar a contar que um dia a mãe dele, à meia da noite, levou pela mão no meio da serra, nem sequer havia luz. O meu pai disse que estava tão escuro que havia uns relâmpagos que de vez em quando batiam, que ficava tudo iluminado e quando desaparecia não se via nada. E o meu pai estava a contar aquela cena, porque eles tiveram que sair àquela hora, e o meu pai dizia, cheio de frio, cheio de fome. E eu perguntei assim, então pai, mas a avó levava assim o pai sem lhe dar qualquer coisa para comer? E o meu pai
fez um sorriso triste, como se eu vivesse numa outra realidade, e disse: ter fome era normal. Ter fome era normal. E nós já não passámos, a minha geração, se calhar, quando nós dizemos que não temos nada para comer em casa ou que temos fome, não é bem a realidade, mas esta foi a realidade de muitas pessoas. A minha mãe conta, com certeza os avós aqui de alguns contam que se dividia uma sardinha. Era mesmo assim. Era mesmo assim. A tua mãe era de onde? A minha mãe, da zona de Serpins, Lausanne. Havia fome. Pronto. Tu e eu ias sou lá muito filha... à casa dos avós. Aliás, uma das coisas que acontecia muito, e não sei se é uma coisa só portuguesa, mas também tem a ver com essa dificuldade, é a mesa tinha que estar sempre cheia. Tinha sempre que sobrar comida. Era uma espécie de compensação quase dos tempos... Dos tempos antigos. Dos tempos antigos. Sim, todos os meus tios, todos os meus pais, tudo o que eles mais queriam era a mesa tinha que estar farta. Tinha que sobrar comida. Era preferível mandar comida para o lixo ou, portanto, estragar-se do que faltar comida. Porque faltou muita comida. E claro que isto nos deu uma coisa a nós que nascemos na década de 70. Eu não sei se tu tens essa experiência, dos teus pais também. Mais ou menos. Não passaram por isso? Ok. Uma pergunta. Em termos políticos, em tua casa, havia muita conversa à volta do que se passava no país, na política, nos anos 70, anos quentes, o verão quente, depois do 25 de Abril. Tu lembras-te, por exemplo, do 25 de Abril? Eu nasci depois do 25 de Abril. Tu nasceste depois do 25 de Abril, mas lembras-te dos tempos seguintes? Aliás, ao eu 25 nasci de Abril? por causa do 25 de Abril, porque o meu pai Tu estava no ultramar. 76, sim. Meu pai estava no ultramar e foi por causa do 25 de Abril que ele regressou e casou com a minha mãe e que eu nasci em 76. Senão tinha que estar já no outro podcast da geração anos 80. Sim, não, isso não pode ser. mas lembras-te de falar de política em tua casa? O meu pai depois quando chegou, eu sei que ele naqueles primeiros tempos, depois do 25 de Abril, as coisas estiveram muito apertadas aqui. E o meu pai houve uma altura que até pensou, será que eu vou ter que pegar outra vez numa arma? Porque havia uma instabilidade política brutal, fizeram-se coisas completamente descabidas e que a história, de certa forma, deixa passar sem falar muito disso. Mas não, o meu pai nunca me convenceu ou nunca me tentou direcionar para uma ou para outra ideologia, mas em minha casa sempre fomos nunca fomos extremistas. Aliás, eu acho que apesar da democracia como ela está estabelecida é se calhar o melhor que conseguimos, não é? Mas há esta coisa dos grupos políticos que às vezes surgem como umas matilhas que se agarram todos àquela ideia e vão atrás de uma determinada ideia. E eu gosto mais de pessoas, de ideias de pessoas. Tenho alguns amigos deputados ligados à política e às vezes eles próprios dentro dos grupos sentem que não têm essa voz individual porque têm que fazer parte daquele grupo. E eu não sou muito extremista. A chamada disciplina de voto. Disciplina de voto, sim. E eu acredito mais nas pessoas, acho que... mas não sou nada extremista, não, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Não quer dizer que seja centro, mas sinto mais. Mas identificas-te com algum partido em específico, alguma área política em específica? Isso é uma pergunta muito complexa, porque eu acredito nas pessoas e neste momento, não querendo ser injusto em relação a nenhum grupo, sinto-me um bocadinho desiludida em relação a estes aqui todos próximos do centro e os que estão nas pontas, nos extremos, nem sequer me identifico. Desiludida para não votares ou fazes questão? Não voto, faço questão de votar. Prefiro fazê-lo do que não fazer, mas é complexo, mas nós não nos podemos queixar. Eu sei que nós não fomos educados para sermos muito ativos, mas todos nós temos uma voz e todos nós... acontece muito conversas circunstanciais sobre isto devia ser feito, isto devia ser mudado,
e nós colocamos sempre numa perspectiva de falta de capacidade de alterar qualquer coisa. Mas todos nós, cidadãos, podemos fazê-lo. Podemos fazer propostas de lei, podemos... E os atores, as atrizes, o cinema deviam ter um papel mais vocal, por exemplo, nessa questão política? Eu acho que todos os atores acabam por ser políticos. Por exemplo, nós estamos aqui num festival em que temos ouvido o Robert De Niro várias vezes falar contra Donald Trump. Muito vocal contra Donald Trump. Não é normal ouvirmos isso de atores portugueses, por exemplo. Não, mas também nós não posições- estamos na situação em que ele está. Tomarem posições Se tão nós vincadas. tivéssemos, eu também obrigar-me-ia a usar a minha voz, e neste caso temos uma figura que é consensual, que pode trazer-nos alguma situação de perigo, e se for necessário também estarei à frente para poder... Achas que o André Ventura é um perigo? Tu és tramado. Então. Normal? Mas eu nasci na década de 70, vamos falar Peace and love. Vamos falar de... Ok, vamos falar da tua carreira do cinema. Da minha carreira, mas sim, o que é que queres saber? Quero saber... Não há nada para saber, já se sabe tudo. Estas tuas entregas às personagens, tu há pouco falavas dos psicodramas, o papel que tu fazes no filme Malviver, que é um filme, parabéns, espetacular, é o papel de uma mulher muito sofrida, muito tensa, muito intensa, é um papelão. Aquilo é a Anabela também? Não. Então, Bem, o João Canis proibiu-me dizer, mas eu vou dizer na mesma. Até porque existe uma entrevista onde ele o confirmou e eu penso que isto pode ter alguma importância. O João Canis baseou-se na figura da sua própria mãe. O que trouxe aqui uma responsabilidade muito grande, porque eu conhecia aquela mulher, a Ana Maria, e gostava muito dela. E o João Canijo quis trabalhar esta figura da mãe dele. Claro que depois, na construção do personagem, as coisas foram se afastando um bocadinho, mas isto foi uma forma dele colocar algumas dores dele cá fora, trabalhá-las. Que eu acho importante para um artista, e acho muito bem o João Canis ter conseguido... e tu tiveste dores também, né, com essa personagem? Claro. Mas Óbvio. explica-nos essas dores, como é que é? É muito difícil conseguir passar isso assim aqui numa entrevista, porque ninguém sabe nada sobre o outro, correto? Eu se te colocar a ti num guião meu, eu estou a fazer uma leitura que é a minha, sobre o que eu acho que tu és. E isso é sempre cruel. E muito mais um filho ou alguém tão próximo para uma mãe. E quando o João Canis começou a trabalhar esta figura... e eu a conhecia, eu não podia, eu só posso ser eu, posso desenvolver em mim esta coisa do como é que eu me comportaria se eu tivesse nascido naquela circunstância, quem é que eu seria, ou seja, eu parto sempre de mim e eu não podia fazer uma outra pessoa só porque alguém me estava a impor essa visão. Portanto, fiz muitas entrevistas com pessoas que conheceram a Ana Maria e apercebi-me que havia ali algumas patologias, não dela, mas de pessoas à volta dela. Estamos a falar de narcisismo. Não sei, as dores são muitas. Na verdade, existe esta ideia que uma mulher ou um homem, por serem mães e pais, passam a ter um estatuto de qualquer coisa sagrada. Não quer dizer que não o tenham, mas existem muitas coisas que correm mal nas relações entre mães e filhos e pais e filhos. E muitas pessoas magoam de forma profunda os seus filhos e as suas filhas. Ninguém sabe o que é que se passa dentro da casa das pessoas, mas essencialmente uma mulher que esteja muito ferida ou um homem que esteja muito ferido vão perpetuar essas feridas. E esse filme, no fundo, trata isso, porque eu tenho uma mãe que me maltrata, que me impossibilita a sentir-me amada, e eu acabo por trazer isso para a minha filha. E muito provavelmente esta personagem da minha filha, quando for mãe,
se não conseguir curar isso dentro dela, ela vai perpetuar essas feridas. E nós acabamos por ser fruto de sistemas de traumas que nós já nem sabemos onde é que começaram e de onde é que eles vêm. E essa é a dificuldade. Foi a grande dificuldade de fazer aquele personagem, foi perceber quais é que eram aquelas possíveis dores. Reviste em alguma coisa naquele filme? Não. Não? Não. Da Anabela. Sim, Anabela. Eu tive que processar aquilo tudo através de mim. E depois como é que se larga esse papel? Eu agora já tenho mais ferramentas para largar. Acordas no dia seguinte e já estás... É a Anabela que acorda? Eu tenho tido a sorte de fazer tantos personagens uns a seguir aos outros que eu tenho mesmo... Olha, por exemplo, uma experiência que eu tive que me ensinou ensinou-me de forma profunda. Eu estava a fazer uma novela na SIC, O Sangue Oculto, e eu estava desde as 8 até às 7, 7 e meia a fazer a novela. Estamos a falar de 20 cenas por dia, e depois eu via a correr, a produção levava-me para o Teatro da Trindade e eu tinha meia hora para me preparar para fazer o diário da Anne Frank. Eu não podia dar ao luxo de ficar presa a nenhuma cena, que acontecia muito. Ai meu Deus, eu não fiz aquela coisa nada bem, peraí, deixa-me pensar como é que é se eu tivesse feito assim. E há esse masoquismo que nós atores temos, só que eu não podia dar esse luxo porque eu tinha mais 20 cenas para fazer naquele dia e depois chegava à noite e eu tinha uma peça de 2 horas e tal, 3, já nem sequer me lembro, e era outra coisa. Eu de repente quando entrava na peça eu estava a entrar no sótão onde nós vivemos durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. Numa circunstância completamente diferente. Quer dizer, tens que aprender, não podes ficar agarrado. Mas há papéis que ficam mais agarrados. Há uma história que tu contas de quando foste experimentar o que era uma casa de alterno para um papel que tiveste de fazer, passaste lá uns dias. Como é que foi essa experiência? É que encontraste um senhor que falou contigo? Sim. Como é que isso foi? Aconteceram várias coisas, porque era uma casa de alterno ali. Não sei se toda a gente sabe o que é o alterno, mas supostamente as mulheres vão alternando de mesa em mesa e aquilo que os homens pagam, elas ganham metade com aquilo, sendo que não são preços normais, não é? Há garrafas a 150 euros e coisas assim. Pronto. E eu fui para essa casa e nenhuma das meninas sabia que eu era alternadeira, só as donas. E supostamente iam-me só enviar, davam-me sinal para eu ir para as mesas dos homens, que há muitos homens que vão lá só para conversar. Mas como é que tu entraste numa casa de alterno? Foi João Canis que tinha esses contactos todos. João Canis esteve durante uns 4, 5 aanos a preparar e acho que conhece, ele deve ter, agora já não, mas tinha a lista de todas as casas de alterno, todas. Pronto, e eu fui para lá. E claro que às vezes aquilo... Havia ali uma certa ingenuidade da parte dos homens, porque é tudo descarado. Então, mas conta lá com pormenores. Como? É que tu és homem, se calhar não vais perceber. Não, podes contar, à vontade. Estão aqui muitas mulheres a ouvir-nos. Elas conseguiam fazê-los acreditar que, apesar de haver 150 euros envolvido na garrafa, não é? E a garrafa ia desaparecendo e, portanto, eles provavelmente tinham que comprar outra, elas conseguiam-nos convencer, pois eu se calhar tenho que comprar outra garrafa, não é? Como se elas fossem vítimas do sistema. E no fundo elas quisessem muito estar ali ao pé deles, a usufruir da companhia deles, mas estava tudo descarado, estava tudo à frente para eles perceberem que estavam a ser usados. Despejavam os copos. Lamento homens que gostam de frequentar, porque também existe este lado do homem querer ter poder através do dinheiro sobre uma mulher. Está tudo certo, eu não julgo nada, mas eu vinha de uma família muito tradicional, não estava habituada a nada daquilo, nem sequer tão pouco percebia o que é que estava a fazer. Que idade é que tinhas nessa altura? Já não era nova, tinha 26, 27 anos, mas era muito ingênua. Pronto, vivia muito fechada na casa dos meus pais, não percebia nada do mundo, pronto, está tudo certo. Mas depois aconteceu... Eu estava a ficar muito aflita com aquilo, porque as mulheres nesses sítios, eu lamento estar a dizer isto, mas elas têm imensas técnicas para ir mandando champanhe fora, porque elas não conseguem... Se elas tiverem que beber 10 garrafas por noite, não dá, não é? Portanto, claro. Elas têm... desde esponjas no meio do sutiã, têm uns sítios, uns baldes para ir mandando, e elas explicaram-me na altura, as donas, essas coisas todas. E os homens não reparam nada?
Os homens, claro que não reparam nada. Para já, eles, quando lá chegam, é logo oferecido pela casa um whisky gigante. Portanto, já, uma cabeça deixa de funcionar e pronto, não vou por aí. Mas eu também tinha que usar desses recursos. Só que eu não consegui. E, portanto, eu estava a beber champanhe como se não houvesse amanhã. Sendo que ainda hoje eu não bebo um copo porque fico tribêbada, não é? E eu lembro-me de... Ao fim do primeiro dia, eu subi, não sei como, aquilo tinha umas escadinhas em caracol e eu ia assim, quase assim. Eu própria também já me sentia assim, a entrar numa espiral, a subir. E eu olhava-me para o espelho, porque a minha conversa, eu chamo-me Ruth, tal, contava a história do meu personagem. E eu lembro de olhar ao espelho e dizer: eu sou a Anabela, mas bêbada, eu já nem me conseguia enxergar. Eu sou a Anabela. De desespero. E depois houve um senhor que ele nem sequer queria bem companhia, porque ele ia fazer um negócio, ia para ali, estava à espera de uma pessoa para fazer negócios. Não sei, aquele ambiente inspirava para fazer negócios, não me perguntem. E eu acabei na mesa desse senhor e que foi contando a minha história. Chamava-me Ruth, tinha fugido da casa dos meus pais, tal. Eu com 27 anos era muito gira e o senhor estava muito. Ainda és muito gira. Não interessa. Naquela altura, eu não sabia na altura, mas agora vejo. Pronto. Mas, e aquele senhor, eu estava-lhe a contar aquela história, ele acreditou em mim, portanto eu estava a manipulá-lo completamente. Que é uma coisa que eu agora tenho muita dificuldade em fazer, e ele às tantas puxa de um livro de cheques, vê lá o quão antigo eu sou, e diz: diga-me só uma coisa, porque a minha história, eu fazia lembrar para alguma coisa à filha dele. Quanto é que precisa, começo-me a comover, quanto é que precisa para deixar isto, conseguir ter uma casa e estudar? E eu olhei para ele, a minha garrafa ainda não tinha chegado. Olhei para ele e fez assim um toque e disse: não preciso de nada. Levantei-me, subi as escadas em caracol, o melhor que consegui, vesti-me, troquei a roupa e só disse ao segurança, que eles tinham lá um senhor à porta, e só disse: eu já não volto. E o João Canis no dia a seguir ligou-me muito preocupado. Eu nunca lhe expliquei grande coisa, mas aquilo foi terrível para mim. E foi terrível porque eu depois, quando cheguei ao filme, eu não sabia o que é que eu estava a fazer. Eu conto muitas vezes esta história. Havia uma cena no guião em que tinha escrito assim: Ruth passa a garrafa pelos lábios e dá ao cliente. E eu, ação, e pego eu na garrafa, faço assim umas coisinhas com a língua no gargalo da garrafa e dou ao cliente. E o João Canis diz: corta. E vem assim muito querido: a menina não percebeu. Não são esses lábios. E eu assim, como quem? Claro, óbvio. Ai, disparate. Claro que não, óbvio. E eu assim, ai que horror, onde é que eu estou metida? Ou seja, e depois isto foi uma grande lição, porque eu acho que o filme correu super mal. Então a partir disso, se me dissessem assim: olha, precisamos que vás durante 2 meses para a Lota trabalhar peixe, para fazeres uma peixeira. Vou, bora, quando? É hoje? Não tenho filhos, agora tenho 2 cães, na altura nem isso. Portanto vamos, bora. Mas achas que o filme correu mal por causa desse episódio? Não, o filme não correu mal, o filme foi maravilhoso. Estavas a dizer que correu mal? Para mim, a minha experiência dentro do filme, eu estava muito assustada com aquilo tudo. Não entendia o universo, não me preparei para poder fazer aquilo de uma forma. Eu hoje faria aquilo de uma forma completamente diferente. Achas que é fundamental para um ator, uma atriz, fazer esse trabalho, entrar completamente na personagem? Há um caso em que tu engordas 25 quilos para fazer uma personagem. Sim, mas porque isso é brutal, não é? Sim. Mas como é que era a primeira parte da pergunta? Ainda te lembras? Se é fundamental... Não é fundamental. Eu acho que cada ator tem que chegar lá através do que é mais importante para si. Tu podes chegar através de ler coisas, ver exposições, falar com pessoas. Não precisas de viver as coisas, porque senão eu seria muito limitada. Eu nunca poderia fazer uma assassina ou uma cirurgiã ou uma outra coisa qualquer. Não acho nada disso. Agora, sempre que for possível, é o ideal, porque tu, em vez de mimares, ou seja, se és um mímico que está a imitar, fazes por contágio, ou seja, aquilo torna-se teu. Por exemplo, eu no bairro Padre Cruz fui lá fazer o sangue do meu sangue. Eu fui viver para lá durante uns 3 meses. Era um bairro social, eu vivia em condições, porque eu tinha
na casa ao lado uma situação de muita miséria, pessoas que viviam com a água sem água e sem luz, e aquilo é que me deu uma endurance, porque eu era depois vítima de uma violação, mas foi aquela dureza que fez com que eu nunca fosse vítima, apesar das circunstâncias da história da minha personagem, que seria uma coisa que eu, Anabela, tendo crescido no Restelo, super protegida, num colégio de freiras, eu naquelas circunstâncias reagiria de outra maneira, mas filo porque fui experienciando essa dureza. Eu estava com uns vizinhos que, como não tinham casa de banho, a primeira vez que eu vi fezes e mijo a virem para o nosso lado do muro, foi assim um susto. Havia pulgas por todo lado, ou seja, era a circunstância daquela casa, porque era uma casa que estava fechada há muito tempo e depois ela foi transformada para decor do filme. Mas há coisas que tu vais sempre retirando, sendo que, mesmo que não fosse para nenhum filme, como eu sou muito aventureira, foi como se me tivesse sido possibilitado. Todos nós vamos criando uma persona, não é? Uma máscara de quem é que nós somos. Para o mundo, na nossa profissão, com certeza é uma coisa aqui diferente do que és em casa. Todos nós vamos desenvolvendo personagens. E a mim, na minha vida, foi-me possibilitado experienciar muita coisa. Claro que depois às vezes vem um cansaço, que eu agora gostava de ser só a Anabela. Mas estás cansada? Não, não posso dizer que estou, mas vou estando. Agora ganhaste um Globo de Ouro, não é? Portanto, O que é que isso quer dizer? Que a gente recupera tudo? Não, mas dá-te uma montra diferente ou não? Eu senti-me muito amada, muito apreciada, principalmente com os gritos dos meus colegas e daquela plateia e de saber que assim, quando eu tenho sido tão feliz, porque tenho sido muito feliz lá, que gostam de mim, porque há um júri que te escolhe, não é? Que escolhe uma série de atores. Esse feedback é muito importante, alimenta o ator? Não cura nada. Eu continuo com os mesmos dramas e com as mesmas angústias e a sentir que estou sempre aquém daquilo que conseguiria fazer. Ou seja, eu vou ser sempre, já percebi isso, já aceitei, eu vou ser sempre... vou sempre ter angústias em relação àquilo que eu faço. Mas agora começo a ter mais ferramentas para me rir disso. Para me rir, para deixar para trás, mas não... Já ganhaste algum Globo? Eu não. Pronto. E achas que quando ganhares vais deixar... Mas também não há Globos para a informação. Só uma pergunta, até porque acho que temos que terminar, porque já está a correr o nosso tempo. O facto de seres mulher, isso teve alguma implicação na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão, ou achas que é uma questão que existe sempre, essa diferença, mas que está mais ultrapassada? É assim, eu fui vítima, salvo seja, nós vivemos numa sociedade patriarcal, tudo certo, mas a verdade é que o meu pai e a minha mãe, ambos me educaram de uma forma muito machista. E isso sempre me revoltou muito. O que é isso, educarem de uma forma machista? Então, eu não podia sair de casa nem sequer para ir ao cinema porque não podia. E depois, quando eu tinha um irmão mais pequenino, eu perguntava: então, mas o João se calhar podia ir, e eu não, porquê? Porque não são os homens que aparecem de barriga em casa. Pronto, havia esta diferença. E eu não sei como é que era nas outras casas, mas na minha havia muito esta... Uma mulher não se comporta de determinada maneira, uma mulher não pode sair, uma mulher... Isto existia. E mesmo o meu pai, que era um homem de negócios, quando sempre que pensava em passar alguma desse conhecimento, alguma dessa informação, era sempre para o meu irmão, nunca para nós. Mas eu nunca entendi isso com mágoa. Se tivesse tido uma educação diferente, a tua vida teria sido diferente? Teria sido diferente, muito provavelmente. Mas está tudo certo. Eu não me sinto vítima de nada por ser mulher. Nunca sofri com nenhuma questão, nem de assédio, nem de... felizmente sempre fui passando por todas as situações e nunca senti que isso me prejudicava.
Pelo contrário, nunca me senti desprivilegiada em relação aos meus colegas atores, homens, pelo contrário. E, portanto, é uma questão que não me... Não te apoquenta. Não me magoa, não me... Consigo lidar com as coisas, eu vou relativizando tudo. Até porque nós somos animais, acima de tudo. A humanidade tem esta ideia do que é a humanidade e o ser humano, mas nós somos animais. Eu tinha esta discussão com um professor de psicanálise, em que ele dizia animais racionais, e eu dizia animais, ponto, racionais, ponto. E ele dizia animais racionais, animais, ponto. Ele depois no final daquela aula veio ter comigo e fingiu que estava a tirar o chapéu. Porque há esta dificuldade de a gente nos aceitarmos com o que somos. E é uma arrogância enorme querer que o ser humano seja perfeito. Não somos. E quando a gente se libertar e até começar a estudar a humanidade pelos animais que somos, vamos começar a entender melhor os nossos comportamentos e a se calhar até conseguir educar os animais futuros, a humanidade, a comportar-se de forma diferente. Sabemos analisar-nos a nós como analisamos um outro animal qualquer. E, portanto, eu quando estou perante situações menos positivas ou menos bonitas, eu relativizo-as, porque eu não estou à espera que tu sejas uma pessoa perfeita, nem que a sociedade seja uma coisa perfeita. Acho que estamos todos só a fazer o melhor que conseguimos e está tudo certo. Anabela, só para terminar, e porque faz jus ao nome deste podcast, Geração 70, qual é que tu achas que foi a grande conquista dos 50 anos e do 25 de Abril, destes 50 anos? Acho que foram tantas que não dá para enumerar aqui. Liberdade de expressão, o papel da mulher na sociedade. Acho que nos trouxe muita coisa. Claramente que a nossa revolução dos escravos, como não foi mais estrutural, a Hannah Arendt dizia que as revoluções precisam de sangue. Nós não somos dados ao sangue. E então às vezes existem raízes, não é? Que ficaram cá e permanecem. E essas raízes ainda precisam ser removidas, que elas de vez em quando estão a dar sinais que querem regressar e temos de estar atentos. Mas, pelo que me contam, porque eu não estava cá antes da Revolução dos Escravos, as circunstâncias eram terríveis, eram muito más. Uma mulher não poder viajar ou fazer o que fosse sem a autorização do seu marido, não posso queixar. Impensável. Eu nasci na altura certa. Muito bem. Anabela, agradeço-te muito por teres vindo ao Geração 70. Obrigado a toda a audiência que está aqui connosco. Eu espero não tenho dado muito mal viver. Não, deste-me ótimo viver. Okay. Muito obrigado por ter estado neste programa especial aqui gravado no Festival Tribeca, e até um próximo episódio.